Pra você que tá aí, pô, hoje é segunda-feira, não tem o podcast Fala Cristão, e a gente quer fazer uma retrospectiva aí de todos os vídeos que foram lançados e de tudo que aconteceu. Então esse vídeo provavelmente vai ser como um podcast, mas de uma câmera só. Lógico, é gravado no celular aqui, então pode ser que entre algum raio de luz aí na imagem, mas a gente vai tentar mostrar pra vocês, falar um pouco pra vocês, né, de tudo que aconteceu esse ano, de todos esses vídeos. Então, com vocês, a nossa produtora, que fica atrás das câmeras, não aparece, mas tem nos ajudado bastante. Sempre, eu nunca faço sozinho. Então, a Raquel, ela que conversa com vocês no chat. Vocês acham que eu estou mandando alguma mensagem lá? Às vezes, muito raro, mas era eu. Mas era ela que mexia com o chat e ela que faz os highlights, ou seja, ela que faz aquelas gravações que você vê aparecendo no Instagram. Eu edito depois, mas quem grava é ela. Então, os nossos convidados aí que participaram sabem disso, que é ela que entra lá enquanto a gente bate papo e faz essas gravações e vem ao ar. Então, a pergunta que não quer calar, né? Raquel, como é que foi, né? Esse momento aí de produção, de aprender sobre isso, de começar a fazer algumas coisas nesse sentido, assim, não é algo que todo mundo faz. Mas como é que foi participar do podcast Fala Cristão por trás das câmeras? Assim? Eu nunca tinha participado de nada parecido, né? Então no início eu fui me adaptando aos pouquinhos, dando umas dicas um de outro. E foi muito legal, porque ainda participar, estar ouvindo histórias, porque antes do podcast também tem um papo, né? A gente tem algumas histórias que a gente escuta antes e no pós. Então foi uma experiência muito legal conhecer todos eles, participar dessa parte de mídia também um pouquinho mais, apesar das partes mais complexas, ficar com o de outro. Foi interessante. A gente nunca fala disso, né? Às vezes tem uns papos muito cabeça, quando o convidado chega, né, com antecedência, porque a gente pede, o podcast vai às 8 horas ao ar, mas a gente inicia mesmo a gente bate papo com o convidado às 7h30. Então ele chega, né? Ele às vezes toma um café, às vezes toma uma água ali antes. E tem alguns convidados que eles são bons de papo até no off, né? Então a gente começa num papo muito legal ali antes, até a pessoa entrar no ar. Então geralmente talvez os podcasts que mais deram retorno aí em visualização, em retenção do público, foram esses, porque a pessoa já inicia o bate-papo. Então é muito legal isso também. Quando você for convidado a um podcast, até o nosso ou qualquer outro, é bom você chegar antes, porque esse papo inicial ele ajuda muito, porque ali você já tira a atenção do bate-papo, porque você só vai reproduzir aquilo quando ligar a câmera. É interessante, muita gente chega nervosa, né, achando que vai ser mais difícil, no final das contas é um bate-papo, né? As pessoas vão se acalmando com o tempo. Quando tem esse bate-papo antes, a pessoa já entra já relaxada, como se fosse um aquecimento. Exato. E tem um pós-papo também, né? Que depois ainda rola ainda um bate-papo, ainda... Poxa, nossa, a gente fez esse podcast 2 horas, imaginei que ia ficar só 1 hora, Não vê o tempo passar, a maioria não vê o tempo passar. Eu tento... lógico, né? Como a logística do podcast, né? Ficar um bate-papo. Alguns convidados a gente tem que trabalhar um pouco mais da técnica, que é tentar elaborar um pouco mais a pergunta para render um pouco mais o papo, mas tentar puxar do convidado o que realmente ele precisa falar. Eu sei que ele tem algo para falar, mas às vezes não sabe o caminho. Então o apresentador ali, no caso sou eu tenho que tentar puxar isso, né? Faz esse caminho para a pessoa. Tem pessoas que nunca participaram também, então você sabe como colocar a experiência dela para fora. Aí faz aquele caminho para a pessoa conseguir levar o bate-papo. Eu não vou
citar os nomes aqui das pessoas que ficaram desse jeito, para não constrangê-las. Mas a gente sabe que muitas pessoas depois elas falam, né? Elas vão ver esse vídeo, ela vai falar, realmente eu tava assim. E a gente tenta conduzir da melhor forma, né? Eu assisto muito podcast, muito mesmo. E às vezes assisto o meu mesmo. E é engraçado que quando eu assisto o meu, eu sei que ficou bom quando eu estou vendo o meu e não consigo me ver lá. Nos leva justamente a pensar o como vivemos. E nesse processo de como vivemos, você vai se descobrindo, você vai percebendo que você tem limites, que você tem falhas, que você não é tão bom quanto você pensa que é, né? Então, assim, isso ajuda muito, Diogo. Eu acho que uma das formas de você tratar a sua saúde emocional passa por esse autoconhecimento. No universo espiritual, as coisas não estão depreendidas dentro do Cronos, cronológico, relógio. Relógio é Cronos, cronológico. Um tempo de passado, presente, futuro. Mundo espiritual, as coisas não acontecem na mesma sinergia daqui. As coisas acontecem todas ao mesmo tempo. Não tem dimensão espaço-tempo. Elas simplesmente acontecem. Então tudo que Deus já liberou sobre sua vida já foi liberado antes mesmo da fundação do mundo. E o inimigo, por estar numa dimensão espiritual, muitas vezes conhece isso. Rapaz, as pessoas vão para os encontros feridas muitas vezes com o pai, com a mãe, um abuso que sofreu dentro de casa e N coisas. E isso, cara, imagina uma mulher de 30 anos que chega dentro da igreja, no convívio ali da comunidade de fé, e quando ela chega naquela comunidade de fé, você olha ali, aquela pessoa rejeita todo mundo. Ela não consegue interagir. Você senta para conversar com ela, ela foi rejeitada lá na infância. Tem meia volta, entendeu? Se Jesus disse para perdoar, tem que perdoar. A questão é o seguinte, a questão hoje é o seguinte, é que o que acontece? Às vezes as pessoas confundem o que é perdão. Né? O que é perdoar? Perdoar é cancelamento de dívida, cancelamento de culpa. Então, quando você perdoa alguém, essa pessoa ela tem uma dívida com você por causa de uma ofensa, uma falta, sei lá. E quando você perdoa ela, você está cancelando a culpa dela, cancelando a dívida dela. Ou seja, você nunca mais vai lançar em rosto aquilo que a pessoa fez. Tenha o foco em Jesus. Olha para Deus. Olha para aquilo que você está fazendo com Deus. Evite olhar para o lado. Deixa que o pastor, que o diácono, aqueles que estão administrando ali, eles vão olhar para o lado e vão ver o que precisa ser consertado. Mas você, com Deus, olha para Ele. Foca nele. Você vai parar de olhar para quem está errando, para quem está fazendo errado, para quem está chegando atrasado, para quem está saindo cedo. Você vai começar a olhar para você e Deus. E se você se mantiver nesta linha, você e Deus, então a sua fé não vai enfraquecer. É isso aí, pessoal. Nós encerramos o ano de 2024 e já começamos o 2025, sabendo que este ano de 2025 tem muita coisa para se realizar. Tem vários parceiros chegando no canal para nos ajudar, para fazer coisas que a gente nunca imaginou fazer nesse canal. Então é fruto daquela persistência sempre, e a gente sabe que esse ano também promete muito na questão de pessoas que vão trazer ainda mais contribuições com essas que você viu em alguns cortes antes da minha fala. Então espero que você fique aqui. Se você não assistiu nenhum desses podcasts, desses cortes, corre aí no canal, assista e veja o que você perdeu, porque nós vamos começar uma nova temporada, a temporada de 2025, e eu aguardo vocês com muita coisa, muita novidade, mas tem novidade demais. Então eu aguardo vocês aí junto comigo e me dando essa força para continuar ainda. Alcançamos esse ano aos 10 anos de canal. E o YouTube já até deu as felicitações para nós. Então queremos que esse ano de 2025 seja o melhor de todos os tempos de canal. E eu conto com você. Então já se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa o like e compartilha. Assiste tudo aí, maratona, para você chegar nos próximos vídeos aí, que vão ser ao vivo, inéditos, 100%, sabendo tudo que está acontecendo aqui no canal. Vai aprender muito junto com a gente. Deus abençoe. Até a próxima. Falou. Fui!